Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. O meu nome é Vítor Pinheiro e eu trago consistentemente vídeos aqui para o canal sobre finanças, investimentos, carreira. Se têm algum tipo de conteúdo que gostavam que eu falasse, por favor deixem nos comentários. Hoje vou falar mais uma vez sobre ETFs e porque é que eu gosto dos ETFs. Em vez de simplesmente olhar para uma empresa e para uma ação e investir, também o faço, mas eu sigo aquilo que se calhar são as palavras de pessoas bem mais inteligentes do que eu, que é para 95% das pessoas a melhor coisa que estas podem fazer é investir nos mercados financeiros, é simplesmente colocar o seu dinheiro num ETF ou um ETF que está a seguir um índice, seja o S&P 500, seja um DAX 40, seja mercados emergentes e também o All Core World, são os 4 que normalmente eu digo às pessoas que para mim faz todo sentido, são aqueles que utilizo. Há algumas pessoas que também muitas vezes fazem a questão entre por que não seguir um S&P 500 versus seguir um All World, porque eu opto pelo All World. Um dos objetivos do All World é cobrir aquilo que é o mundo todo em termos de bolsas. Mas o que acontece é que se forem olhar para aquilo que é a dispersão geográfica ou dos mercados, é que 60% é focado nos Estados Unidos e no S&P 500 é 100% nos Estados Unidos. Portanto, aqui se no futuro houver uma rotação de ativos dos Estados Unidos para outras geografias, o All World permite-me cobrir isso. E desta forma eu não tenho que estar a comprar ou a vender a minha posição e depois estar a comprar noutros ETFs, simplesmente vai replicar isso. E eu acredito que o S&P 500 vai continuar a crescer, mas eu não sei se isso vai acontecer para sempre. Por isso é que prefiro mais e acho mais estável um All World, e se calhar com menos volatilidade, menos crescimento, mas eu prefiro porque uma pessoa não sabe o que é que vai acontecer num futuro muito longo. E tal como eu tenho falado em alguns vídeos, eu gosto do mercado asiático, da China, mercados emergentes, e eu acho que tenho um risco versus valor muito bom neste momento. Para quem não sabe, eu já fiz vídeos sobre ETFs. Vocês têm que ter noção que ao investirem num ETF não estão a investir numa só empresa, estão a investir em múltiplas empresas. Algumas vão seguir um índice pode replicar, por exemplo, o S&P 500, quer dizer que são as 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos. Temos em Portugal, por exemplo, o índice PSI 20, que é suposto terem 20 empresas, mas não tem. Há ETFs que não replicam índices, que são, por exemplo, temáticos, por exemplo, podem ser de energias renováveis ou de matérias-primas, mas o que interessa é que, ao investirem num ETF, estão de certa forma a diversificar os vossos investimentos. E uma das coisas que eu gosto bastante é que são passivos, têm uma gestão passiva, são bastante seguros, têm menos volatilidade também do que uma ação tradicional. Se há ações dentro desse ETF forem à falência, não vai implicar ou não vai ter repercussões muito grandes, vai ser simplesmente substituído por outra empresa. E depois há a questão que também são low cost, em que o preço ou a comissão que vocês pagam é relativamente baixo. Por exemplo, nos PPRs, essa comissão é muito mais alta porque também a gestão é ativa. E agora vou falar aqui um bocado sobre alguns exemplos do que é que tem acontecido aqui nos últimos meses de ETFs versus ações, e ações que se calhar são de empresas, as maiores empresas do mundo, para tentar mostrar o que é que eu quero dizer com segurança e volatilidade. Temos aqui o Vanguard All World, um dos ETFs que eu já tinha dito que são bons ETFs na minha perspectiva para investir. Podem ver que desde que a pandemia aconteceu até agora tem estado em constante crescimento. Se olharmos aqui, por exemplo, para janeiro, foi quando atingiu o máximo, 104 euros mais ou menos, e neste momento está nos 93. Não deixa de ser um declínio de 10%. Mas se eu, por exemplo, aqui olhar para uma empresa como a Netflix, por exemplo, Netflix já estava aqui a crescer desde 2019, na realidade há muitos mais anos, mas mesmo com o Covid a acontecer aqui, teve um crescimento impressionante. Tenho a certeza que muita gente fez muito dinheiro com isto. E o que é que aconteceu?
com um falhanço naquilo que são as estimativas dos analistas. Não pode, na realidade nem é bem um falhanço, é simplesmente não estão a crescer tão rápido e se calhar pela primeira vez na sua história teve um declínio no número de subscritores. E isto basicamente fez com que a ação derretesse. Podemos ver aqui, year to date, baixou 71%. Isto é o tamanho, a magnitude que os últimos meses têm causado em ações como, por exemplo, a Netflix. Vou mostrar aqui também a PayPal. A PayPal estava, na altura em março de 2020, quando começou a pandemia, estava em $85. Neste momento está em 74. Chegou a estar em 308. Ou seja, triplicou e neste momento já perdeu 60-70% daquilo que tinha. E quando as pessoas dizem, mas há muita gente que até fala que criptomoedas são mais voláteis, e tipicamente são, mas podemos ver que também há ações, quando há tanta especulação, também há ações vão ter esse tipo de declínios ou de volatilidade. E basta não estarem a crescer como era expectável, então elas foram simplesmente abalroadas. O que eu quero dizer com isto é que se nós nos mantivermos, e neste caso são duas empresas que se calhar muitos vão dizer, não, mas isto ainda são empresas que não são as Big Tech ou algo assim. Pronto, eu mostro aqui também a Amazon. A Amazon, na altura da pandemia, quando aconteceu, estava em 1.600, quase $1.700. Neste momento está cerca de 2.200. O que não deixa de ser um crescimento, mas a Amazon é uma das melhores empresas do mundo, com os maiores crescimentos, o maior crescimento das últimas 2 décadas, e que chegou a estar em 3.700 e tal. Perdeu $1.700 na sua cotação. Ou seja, nem este tipo de empresas se safam e desde que começou o ano está a perder quase 40%. Se vocês querem fugir deste tipo de coisas, porque é como eu digo, não é uma questão de estar certo ou errado, a longo prazo tenho a certeza que estas empresas vão ter crescimentos muito bons, que vão conseguir, em maior parte dos casos, serem melhores do que aquilo que é o benchmark. Mas se olharmos para um Core DAX que é mais focado na Alemanha, podemos ver aqui que a volatilidade não é tão grande, não vão ter os retornos que gostariam, mas pelo menos vão conseguir consistentemente aumentar, e se tiverem declínios, ok, são 10%, mas a longo prazo 1% ao ano, 2% ao ano, 5% ao ano vai fazer toda a diferença, e por isso é que eu gosto de dizer que ETFs sem dúvida é a melhor forma de investir. Não temos que ser sabichões e saber tudo isso e mais alguma coisa sobre investimento, por isso considerem olhar para ETFs para que primeiro tenham um crescimento a longo prazo e depois para que não entrem em pânico quando este tipo de situações acontecem, porque em muitos casos não dependem só da empresa individualmente, são questões macroeconómicas, é inflação mais alta dos últimos 40 anos, preços do petróleo em máximos de décadas, muito dinheiro em circulação que as pessoas não sabem o que fazer com isso, é os preços das casas em máximos históricos, é taxas de juros com o maior aumento dos últimos anos, nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Portanto, as pessoas estão endividadas e, como é óbvio, quando as taxas de juros sobem desta forma, toda a gente entra em pânico. Então, só queria deixar aqui este vídeo a falar um bocado sobre a diferença entre ações individuais e a questão e a diferença entre ETFs. Espero que tenham gostado deste vídeo. Certamente irei postar muitos mais, se calhar amanhã, a falar de criptomoedas em específico e no que aconteceu à Luna, ao stablecoin Terra. Por isso, fiquem à espera. Até ao próximo vídeo.